Olá pessoal, bem-vindos de novo ao nosso curso de matemática. Hoje nós damos início então à nossa segunda aula, intitulada Os números, seus usos e seus significados. Hoje nós ainda vamos ter uma aula de revisão, tá? Nós ainda não estamos entrando bem nos assuntos do ensino médio. Por que a gente está vendo isso, né? Porque é interessante, pessoal, vocês terem pegar bem essa ideia desses conceitos iniciais que nós teremos aqui, porque eles vão aparecer durante todas as próximas videoaulas, certo? Então, muitas das informações que vocês estão vendo nessas três primeiras aulas que nós teremos, nós iremos usá-las durante todo o resto das nossas aulas. Então, é importante pegar bem essa ideia. Gente, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de números negativos e de frações. Tá? Também não é nada lá muito complicado ou difícil, mas também sempre relacionado a problemas no nosso dia a dia mesmo como um todo. Certo, gente? Vamos começar então? Hoje a gente não vai começar com um problema em si, mas a gente vai, para poder falar dos números negativos, é interessante a gente lembrar de uma outra operação matemática que também existe, que é a potenciação. A gente já estudou antes na videoaula anterior, né? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Mas existe uma outra operação matemática também, que é a potenciação. Você já deve ter ouvido falar. O que é a potenciação? É quando a gente escreve um número multiplicando ele mesmo várias vezes. Então, por exemplo, olha só, eu botei aqui o exemplo 2 vezes 2 vezes 2. Eu poderia escrever, gente, esse 2 vezes 2 vezes 2, assim, ó, 2, e em cima do 2 colocar um 3, bem pequenininho. Por que vai o 3? Porque eu estou repetindo 2 3 vezes. Eu estou multiplicando o 2 por 3 vezes. E como é que a gente lê isso, então? 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, certo? Por isso que é potenciação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é o equivalente a 2 elevado a 3. Ou, eu também posso falar ainda, 2 elevado ao cubo. O 3 também pode ser chamado ao cubo. Ok, gente? E daí existe uma resposta para isso, certo? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que nos dá como resposta 8. Certo? 2 vezes 2 vezes 2. Resposta 8. Diferenciação. Que outro jeito? Olha só, pessoal. 4 elevado a 2. Ou, se 2 elevado a 3 era 2 ao cubo, 4 elevado a 2 vai ser o quê? 4 ao quadrado. Certo? O quadrado é menor do que o cubo, teoricamente, né? Então, o que seria o 4 elevado a 2, gente? O 2 pequenininho lá em cima me diz quantas vezes eu tenho que repetir o 4 e multiplicar ele, né? Então, 4 elevado a 2 vai ser 4 vezes 4, ou seja, o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, o que vai nos dar como resposta 16. Fechou? Vamos ver mais um exemplo. 10 elevado a 5. O que seria 10 elevado a 5? O 10 vai ter que ser repetido 5 vezes. Então, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, gente, são 5 zeros no total, né? Então, eu vou colocar o número 1 seguido também de 5 zeros. Ou seja, eu vou ter o número 100.000, certo? Então, 10 elevado à quinta potência, ou 10 elevado a 5, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que equivale, então, no caso, a 100.000. E se eu posso ter isso também com números decimais, com números com vírgula? Por exemplo, 2,3 ao cubo. O que vai ser isso, gente? Vai ser 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. Eu já ensinei na aula anterior como é que faz multiplicação de números com vírgula, né? Então, quando você fizer essas três multiplicações, a resposta vai dar, então, 12,167, que é 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. Tudo bem? Outro exemplo. Olha só. Que número que é esse? 1523,56 elevado a 1. Como é que fica, pessoal, quando é elevado a 1?
Lembra que aquele número pequenininho ali, ele representa quantas vezes eu tenho que repetir a minha base, que é aquele número maior ali embaixo, né? Como ali o valorzinho é 1, então eu só vou usar ele uma vez. Então a resposta é o meu próprio número. Então, quando eu tenho um número elevado a 1, a resposta é ele mesmo, certo? E isso vale para qualquer número, seja ele com vírgula, sem vírgula, qualquer valor. E se eu tenho elevado a 0? 3 elevado a 0, pessoal. Aqui tem uma regrinha, tá? Qualquer número elevado a 0, qualquer que seja, pode ser um número com vírgula, pode ser um número grandão, pode ser um número bem pequenininho. Qualquer número elevado a 0, a resposta por padrão vai ser sempre 1. Tá bom? Então, se você tem que lembrar, 3 elevado a 0, então a resposta é 1. 1327,2 elevado a 0, a resposta também vai ser 1, tá? Qualquer número, gente, elevado a 0, a nossa resposta fecha como resposta no final 1. Tudo bem? Então tá bom. Vamos ver um problema agora que pega um pouco essa ideia da potenciação, pessoal. Olha só. Observe como Joana organizou seus documentos no computador e resolva o problema. Tá vendo ali que nós temos pastinhas e documentos. Então, olha só. Joana abriu 3 pastas. Ela abriu a pasta A, a pasta B e a pasta C, que é ali as pastinhas na cor amarelada, a cor amarela. Depois, para cada uma dessas pastas, gente, ela abriu outras 3 pastinhas, A, B e C minúsculas. Então, a pasta A tem as pastinhas A, B e C. A pasta B também vai ter a pastinha A, B e C, e a pasta C também vai ter a pastinha A, B e C. E dentro, gente, de cada uma dessas outras pastinhas, ela colocou também 3 documentos. 1, o 2 e o 3. Escreva na forma de potência a quantidade total de documentos de Joana. Então, eu quero saber quantos documentos que ela tem. Por exemplo, eu tenho 3 documentos na pastinha A, da pastinha A maiúsculo, mais 3 documentos na pastinha B, da pastinha A maiúsculo, mais 3 documentos na pastinha C da pastinha A maiúsculo, e assim por diante. Eu quero saber, gente, qual dessas alternativas que representa a quantidade total de documentos que nós temos. Será que é 3 elevado a 4? Será que é 3 ao cubo? Será que é 4 elevado ao cubo? Ou será que é 3 elevado a 1? O que vocês acham? Vamos começar o seguinte. Vamos lá na primeira pastinha, né? No primeiro conjunto de pastinhas. Ela abriu quantas pastas, gente? 3 pastinhas. Depois ela abriu mais 3 pastinhas para cada pastinha anterior. Então nós temos já 3 vezes 3, certo? E para essas outras pastinhas ela colocou mais 3 documentos lá dentro. Então nós tínhamos 3 pastinhas, vezes 3 pastinhas, vezes 3 documentos. Ou seja, gente, é 3 vezes 3 vezes 3. Que resposta que é essa? É a letra B. Certo? E se eu quero saber, então, qual que seria a quantidade total de documentos, basta fazer 3 vezes 3 vezes 3, que vai nos dar 27. Então, nós temos 27 documentos dentro desse conjunto de pastas. E basta você, para verificar isso mesmo, basta você somar as quantidades de documentos verdezinhos ali que nós temos naquela imagem, né? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ou seja, nós temos realmente 27 documentos. Fechou, gente? Então, letra B é a resposta correta para potência. Ok. Continuando. Agora sim vamos trabalhar, então, a respeito dos números negativos, pessoal. O que acontece? Para trabalhar dos números negativos, a gente tem que parar para pensar no nosso dia a dia. A gente lida com números negativos muitas vezes, né? Na conta bancária, quando lida com temperaturas e assim por diante. Nesse caso da conta bancária, eu trouxe um extrato aqui, um exemplo de um extrato para a gente trabalhar. Referente a uma conta bancária no período de 30 de abril até o dia 7 de maio. Então, olha só, gente, o que foi feito ali. Veja a tabelinha. No dia 30 de abril, nós tínhamos um saldo de R$ 957,97. Era um saldo positivo, certo? Só que depois começou a ter alguns débitos dessa conta. Um cheque compensado de R$ 56, um outro cheque de R$ 160, mais um cheque de R$ 60, mais um cheque de R$ 30
um pagamento de um título, de uma conta, né, que pode ter sido no valor de R$ 667. IOF, que é um tributo, né, um imposto que é pago também no valor de R$ 1,13. E a pessoa também teve um depósito em cheque de R$ 1.650. E nós temos o saldo no dia 7 de maio, no qual nós não temos esse saldo. Gente, fica ligado no seguinte, R$ 957 e os R$ 1.650 são valores com o sinal de mais na frente, são valores positivos. O que significa isso? São valores que ou que tinha na conta ou que entraram na nossa conta, né? E os valores em negativo representam valores que saíram da nossa conta. Como você faria para calcular o saldo? Isto é, quanto dinheiro essa pessoa tinha no banco no dia 7 de maio? Eu quero saber, basicamente, se o saldo dessa pessoa, gente, é um valor positivo ou é um valor negativo e de quanto que é esse saldo. Você tem ideia de como é que a gente poderia fazer para resolver essa questão? Você tem algum jeito para a gente poder verificar qual que era o saldo daquela pessoa naquele dia? Uma forma de resolver esse problema, gente, é fazendo o quê? Nós juntarmos os valores positivos e depois juntar os valores negativos e comparar as respostas. Então, por exemplo, juntando os positivos, nós tínhamos apenas dois valores positivos. R$ 957,97 e R$ 1.650. Juntando esses dois valores, ou seja, somando isso tudo, gente, você pode somar em coluna, nós vamos ter, lembrando, né, vírgula embaixo de vírgula, na soma e na subtração. R$ 2.607,97. Isso é o valor de crédito, é o que você teria de positivo na sua conta. Só que nós também tínhamos valores negativos, que era aqueles cheques, aquele pagamento de tributo e aquele pagamento de título, lembra? Então, olha só, foi tirado R$ 56, foi tirado R$ 60, foi tirado R$ 60, foi tirado R$ 30, foi tirado R$ 667 e foi tirado mais R$ 1,13. Gente, quando a gente fala em juntar os negativos, tem o sinal de menos na frente, né? Mas para juntar valores negativos, na verdade, o que a gente vai fazer? Vai somar todos eles, né? Como se fosse positivo, mas esquece o sinal. Vai ser juntar R$ 56, mais os 60, mais os 160, mais o 30, mais todos eles. Quando a gente soma todos esses valores, gente, eu vou ter um valor referente a R$ 974,13. Só que lembra que isso era valores negativos? Então, quando nós juntamos valores negativos, quando nós estamos somando valores negativos, pessoal, a minha resposta ela vai ser um valor negativo, né? Eu estou juntando todos eles, mas a minha resposta continua sendo um valor negativo. Por isso que eu coloco menos ali da frente do 974. Continua sendo um valor negativo. Como é que vai ficar isso dali, então? Basta a gente juntar os totais, então. Por quê? Eu teria R$ 2.607,97 positivo e eu vou subtrair o valor negativo, que era R$ 974,13. Fazendo essa conta, lembrando vírgula embaixo de vírgula, vocês vão ter R$ 1.633,84. Só que esse valor é o que, gente? É positivo, certo? Por quê? Como eu tinha um valor positivo e um negativo, o meu positivo era maior, então sobra mais valor positivo. Então essa minha sobra desses R$ 1.633 é um valor positivo. Então nós também teremos um saldo positivo ao final, porque os meus créditos eram maiores que os meus débitos. Deu para entender essa parte? Então, vamos ver como é que funciona para outras situações. Suponha, no caso, no problema 2 aqui, gente, suponha que o cliente que possui essa conta bancária tem uma despesa total mensal de R$ 2.000, além do que está registrado nesse extrato. Se nenhuma quantia for depositada, no final do mês o seu saldo vai ser positivo ou negativo? De quanto que vai ser esse saldo? Gente, lembra que nós tínhamos aquele valor positivo lá dos R$ 1.633, né? Só que agora vai ter uma despesa de R$ 2.000. Então, o que vai acontecer no nosso saldo atual?
eu tinha um crédito de R$ 1.633,84, positivo. Só que agora eu vou ter uma despesa, que eu vou representá-la por negativo, R$ 2.000. Como é que vai ficar aí essa conta, gente? R$ 2.000 negativo, R$ 1.633,84 positivo. A conta que você vai fazer é uma conta de menos, né? Então você vai fazer R$ 2.000 menos R$ 1.633,84. Você vai ver essa diferença. Só que daí você vai analisar o sinal. O que é maior aqui? A sua despesa ou o seu saldo, o saldo que você tinha positivo naquele momento? A despesa é maior, certo? Então aquele saldo positivo não vai acabar com toda a despesa. Então quando você faz a conta de menos, a resposta vai dar R$ 366,16. Só que essa resposta ela vai ter que ser negativa. Por quê? Porque a nossa despesa ela era maior, então a gente não conseguiu acabar com toda a despesa. Acabou continuando uma despesa, então, de R$ 366,16. Tudo bem, gente? Então, com R$ 2.000 ali de despesas, nós vamos ter um saldo negativo ao final desse período. Tudo bem? Vamos ver agora alguns exemplos. Eu trouxe aqui para a gente fazer a conta, olha só. Quanto que dá 5 positivo com 2 negativo? Mais 5 menos 2. Quanto que dá isso, gente? Qual que é maior aqui? É o 5, né? Positivo. Então a nossa resposta vai ser positivo também. Mais 5 menos 2, a resposta é mais 3. Positivo. Perceba que eu estou colocando os valores positivos na cor azul e os valores negativos na cor vermelho, tá bom, gente? Mais 5 menos 2, então a resposta seria mais 3. Só que vocês já devem saber, na matemática, eu posso mudar a ordem, né? E se eu colocar o menos 2 na frente e o mais 5 depois? A gente não é acostumado a colocar o valor negativo primeiro, mas eu posso fazer isso, gente. Imagina que eu tenho uma dívida de R$ 2,00, mas eu tenho R$ 5,00 para pagar. Esse meu saldo vai ser negativo ou positivo? Como é que a gente faz para verificar isso? Sempre o sinal vai ser do número maior, certo? Então, o 5 é maior aqui. Então, menos 2 mais 5 vai ser novamente positivo, novamente mais 3. A ordem dos fatores não altera o produto, não é, gente? Então, mais 5 menos 2 dá mais 3. Menos 2 mais 5 também dá mais 3. É o mesmo valor. E se eu inverter agora? Colocar o sinal negativo no 5 e o 2 positivo, como é que vai ficar isso? Pensa, eu estou devendo R$ 5,00, tenho que pagar 5, mas eu tenho R$ 2,00 para pagar. 5, a diferença entre 5 e 2, pessoal, quanto que dá? É 3, né? Só que agora o número maior é o negativo. Então a minha resposta também vai ser negativa, menos 3, certo? Menos 5 mais 2, então agora fica 3 negativo, é o nosso valor. Por quê? Porque o maior número era o negativo, né? Que era o 5. E se eu inverto, gente? Mais 2, o 2 positivo e o 5 negativo depois. Quanto é que vai dar essa conta? Vai dar o mesmo 3 negativo de antes. É a mesma coisa. Mudar a ordem desses valores é a mesma resposta. Tudo bem, gente? E se eu tivesse 2 negativo e 5 negativo? Imagina, eu tenho nosso débito de R$ 2,00 e eu tenho débito de R$ 5,00. Quanto que vai ser o débito total aí que nós vamos ter? Agora são duas dívidas. Se eu junto duas dívidas, não tem como ela ficar um valor positivo, não é, gente? Tem que ser um valor negativo. Então, se eu junto 2 negativo com 5 negativo, isso vai nos dar 7 negativo. Tudo bem? E se eu coloco aqui agora mais valores, inclusive número com vírgula? Por exemplo, 3 negativo e 4,2 negativo e 5 negativo. São 3 valores negativos. A minha resposta ela vai ser o quê? Vai ser negativa também, né? E agora basta somar esses valores. Exemplo, quanto que é 3 com 4,2? 7,2, né? 7,2 com 5, 12,2. Só que tudo é negativo. Então, a nossa resposta vai ser também 12,2 negativo. Tudo bem, gente? Pessoal, esses números positivos, eles podem ser representados numa reta numérica.
Você já deve ter visto essa reta. Então, eu tenho o 0, que é o meu início. Então, eu tenho 0, 1 positivo à direita, mais o 2 positivo, mais 3 positivo, mais 4, mais 5 e assim por diante. Então, a gente pode representar esses números positivos numa reta numérica. E esses números, assim como os números positivos, os números negativos também podem ser representados numa reta numérica. Só que daí eles são representados à esquerda. Então, nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Ok, gente? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Qual número que é maior? O 4 negativo ou 1 negativo? Qual número, gente, é maior? E quando eu digo maior, eu me refiro ao seguinte. Quanto mais positivo é o número, maior ele é, né? Então, por exemplo, o 100 ele é maior que o 8. Com certeza, né? E o 8, ele é maior que o 100 negativo ou ele é menor que o 100 negativo? Como é que a gente pode perceber isso? Quando a gente está representando números negativos, para saber quem é maior, pessoal, nós sempre olhamos em relação ao zero. Por exemplo, o menos 4. O menos 4, olha ali onde ele está. Qual é a distância dele em relação ao zero? Ele está 4 unidades longe do zero, certo? 4 unidades longe do zero. E o 1 negativo? O 1 negativo ele está 1 unidade longe do zero. O 4 está a 4 unidades e o 1 está a 1 unidade. O 1 negativo está a 1 unidade de distância em relação ao zero. Um quadradinho, né, nós poderíamos dizer. Gente, sempre aquele número que está mais à direita na reta numérica é o maior. Então, entre os negativos, aquele que está mais perto do zero sempre é um número maior. Então, nesse caso, nós temos que o número 1 negativo, voltando aqui, nós temos que o número 1 negativo ele é maior que o número 4 negativo. Por quê? Porque ele está mais perto do zero. Ele é mais perto dos positivos do que o 4 negativo. Ok, pessoal? Por isso, então, nós temos, quanto mais perto do zero, maior é o número. Então, se você quer comparar qual é maior, o 5 negativo ou o 7 negativo? O 5 negativo é maior, porque o 5 está mais perto do zero do que o 7 negativo. Tudo bem? Então, isso é importante ter essa noção em mente. Agora sim. E se nós estivermos falando de multiplicação ou divisão de números negativos, pessoal? Como é que fica a multiplicação ou divisão de números negativos? Tem uma regra geral. E é aqui que tem uma regra de sinais, que a gente tem que decorar essa regrinha, tá, gente? Mas essa regra, ela é só para multiplicação e divisão. O que é aquela regra? Quando eu tenho um número positivo multiplicado ou dividido com um número positivo, a resposta é um número positivo, gente. Então, mais com mais dá mais. Só que se eu tenho um número negativo multiplicado também por um número negativo, a minha resposta vai ser um número positivo. Então, menos com menos, a resposta é mais. É positivo. Ok, gente? E se eu misturar? Se eu tiver um sinal positivo e um negativo, o que eu vou ter? Um sinal negativo como resposta. Então, mais com menos dá menos. Assim como menos com mais também vai dar menos. Gente, como é que vocês fazem para decorar isso? Lembra, quando eu estou multiplicando ou dividindo sinais iguais, a resposta é sempre positiva. Então, tudo positivo ou tudo negativo, a resposta ali nesses dois casos vai dar positivo, né? Ou se eu estiver somando, multiplicando mais com menos ou menos com mais, a resposta sempre vai ficar negativo no final das contas. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Quanto que daria 5 positivo vezes 2 negativo? Gente, como é que você vai fazer a conta disso dali? Esquece esse sinal entre os números. Quanto que é 5 vezes 2? É 10, né? A resposta vai ser 10. Só que daí você vai analisar o sinal. Nós temos sinais iguais ou sinais diferentes? Temos sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, a nossa resposta vai ser 10 negativo. Certo? Então, positivo com negativo, a resposta é 10 negativo. E se eu tivesse os dois positivos, gente? 5 positivo vezes 9 positivo.
Agora os dois sinais são iguais. Então a nossa resposta vai ser positivo também. 5 vezes 9, quanto que dá? 45. Então, 45 positivo é a nossa resposta. Ok? E se eu tivesse, então, 5 negativo vezes 9 negativo? Agora os dois são negativos, pessoal. Os dois são negativos. 5 vezes 9, quanto que dá? Dá 45. Só que quando nós tínhamos sinais iguais, essa resposta ficava como mesmo? Positiva. Então, multiplicar dois números positivos ou multiplicar dois números negativos, a resposta vai ser sempre um número positivo. Tudo bem? E se eu tiver, então, um número negativo vezes um positivo? Menos 4 vezes mais 2. 4 negativo vezes mais 2. Nós vamos ter 4 vezes 2 dá 8. Negativo com positivo, a resposta vai ficar negativo. Certo, pessoal? Então, tem que lembrar desses macetezinhos ali. Eu não falei, mas vocês viram que eu coloquei os números entre parênteses ali, né? O 2, o 9 e o 2. Por que eu coloquei entre parênteses, pessoal? A gente não costuma deixar dois sinais matemáticos juntos. Então, eu tenho o sinal de vezes da multiplicação, que é o x, né? E o sinal do menos 2. Então, o vezes e o menos. Para não deixar esses sinais juntos, nós colocamos parênteses ali no meio. É um costume, tá bom? Que nós temos ali para poder resolver isso. Vamos ver mais um caso? Se eu tivesse 3 números multiplicando, olha só, o 4 negativo, que multiplica 2 positivo e que multiplica 1 negativo. Você vai fazer em dois, pessoal. Vai começar primeiro aqui do lado esquerdo. Quanto que é 4 negativo vezes 2 positivo? Quanto que fica isso? 4 negativo vezes 2 positivo são sinais diferentes, então a resposta vai dar negativo 8. 8 negativo. Agora você vai pegar o 8 negativo e vai multiplicar pelo 1 negativo. Quanto que dá 8 negativo vezes 1 negativo? Os dois são negativos, então a resposta vai ser positivo mais 8. Fechou? Então nós temos também esses casos. Gente, isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 4 negativo dividido por 2 positivo, a resposta vai ser 2 negativo também. Tudo bem? Então, negativo com positivo na divisão também vai ficar negativo. 15 negativo dividido por 3 negativo. Os dois sinais são negativos. 15 dividido por 3, a resposta é 5. Menos com menos, a resposta fica mais. Certo? E nós temos alguns casos para ver também, que eu quero mostrar. Olha só, se nós tivermos dois sinais juntos, como assim? 5 positivo mais 2 negativo. Gente, quanto que dá isso? 5 positivo mais 2 negativo. Tá vendo esses dois sinais juntos, o mais e o menos? Nós vamos seguir essa mesma regrinha de sinal que nós acabamos de ver. Então, mais e menos são sinais diferentes. Então, isso vai virar apenas um sinal negativo. Então, nós temos mais 5 menos 2, que é o equivalente, então, a 3 positivo. Tudo bem, gente? Se eu tivesse 17 positivo menos menos 30, ou seja, menos com menos vai ficar mais. Logo, nós vamos ter 17 mais 30. Ambos positivo agora. 17 mais 30, nós vamos ter 47 positivo como resposta final. Outro exemplo, então, 12 menos 8 positivo. Gente, sinais diferentes, menos com mais vai ficar negativo. Então, nós vamos ter 12 menos 8, o que nos dá 4. O 12 ali é positivo. Ele acabou ficando laranja, mas o 12 era positivo, né? 12 menos 8, então, gente, temos como resposta final 4. Pessoal, números positivos, eu não necessariamente preciso colocar o mais na frente dele para saber que ele é positivo. Se eu não tenho menos, ele já se configura um número positivo, tá bom? Por isso que aqui que eu coloquei só o 4 no final, sem o mais, para lembrar que se aparecer só o 4, qualquer número sem o sinal de menos na frente, ele já é considerado por padrão um número positivo. Tudo bem? Lembrando, só para a gente lembrar, na potenciação, se eu tenho 2 negativo elevado a 2, o que significa isso? Positivo vezes 2 negativo, colocando os parênteses ali. E a resposta desses dois números negativos multiplicados, né, menos com menos, fica mais, ou seja, 4
positivo como resposta. E se eu fizer essa conta sem o parênteses, pessoal, só colocar menos 2 ao quadrado, significa que o menos ele não vai ser repetido sempre. Se eu coloco o menos dentro do parênteses, significa que ele vai ter que ser repetido junto com o 2. Se eu coloco o negativo, sem parênteses, o menos aparece apenas uma vez, só a primeira vez. Então fica menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 é negativo e o outro vai ser positivo daí, certo? Negativo com positivo, a resposta fica negativo, menos 4. Então tem que cuidar com esses casos ali em especial. Certo, turma? Então, o que nós vamos ter agora? Um outro problema. Olha só, em um município da região sul do Brasil, em um dia de inverno, às 6 horas da manhã, o termômetro marcava 1 grau Celsius. Aquele Czinho ali representa graus Celsius, é uma unidade de medida para graus. Às 10 horas, a temperatura, pessoal, havia subido 4 graus Celsius. E às 13 horas, ela subiu mais 3 graus Celsius. Ao anoitecer, a temperatura baixou 5 graus e às 22 horas ela baixou mais 4 graus. Ela baixou 4 graus, permanecendo na mesma medida até meia-noite. Que temperatura marcava o termômetro, pessoal? À meia-noite. Então, pensa. Aumentou 1 grau, aumentou 4, aumentou mais 3, baixou 5 e baixou 4. Qual que era a temperatura final desse termômetro à meia-noite? Uma forma da gente olhar isso é usar uma reta numérica para a gente verificar qual vai ser a temperatura final. Como é que funciona? Qual era a temperatura inicial? Começava em quantos graus Celsius? Em 1 grau, certo? Em 1 grau positivo. Então, olha ali. Começamos em 1 grau. Depois a temperatura vai subir 4. Se ela vai subir 4, significa que desse 1 grau vai aumentar mais 4. Então, 1 mais 4, a temperatura vai chegar em 5 graus. Quando chegou a 5 graus, depois ela vai subir mais 3 graus novamente. Ou seja, 5 mais 3 vai chegar em 8 graus Celsius. Agora vai vir a noite e ela vai começar a diminuir. Então, começa diminuindo 5 graus Celsius. Então, quanto que vai ser agora? 8 menos 5. Vai chegar lá no 3 graus Celsius. E às 22 horas, pessoal, vai diminuir mais 4 graus Celsius. Então, vai ser 3 menos 4 graus. Menos, vai para a esquerda, né? 3 menos 4 graus, isso vai dar lá no menos 1 grau Celsius. Então, gente, a temperatura meia-noite era de 1 grau Celsius negativo. Tudo bem? Uma outra forma de a gente fazer isso era com os sinais. 1 mais 4 mais 3, que eram as temperaturas positivas, menos 5 menos 4, que eram as temperaturas negativas. Então, 1 mais 4 mais 3 era 8, menos 5 com menos 4 dava menos 9. 8 menos 9 fecha em menos 1. Certo, gente? Era uma outra forma ali que nós tínhamos para resolver essa questão. Tudo bem? Eu quero mostrar um exemplo envolvendo variação entre números negativos. Então, olha só. Veja o gráfico, a tabela, que se refere às temperaturas de uma determinada cidade, pessoal, no mês de dezembro. Então, olha só. Esse gráfico ele tem 2 eixos. No eixo vertical, nós temos os graus Celsius. Veja lá. Começa no 11, vai descendo. 10, 9, 8, 7. Chegou no 0, que é aquela linha no meio, e vai indo para as temperaturas negativas. E os números que tem no lado, pessoal, que vai no eixo horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é o quê? São os dias de dezembro. Então, veja só se você consegue entender. No dia 1, a temperatura em dezembro era de 5 graus Celsius. No dia 2 de dezembro, a temperatura era quanto? Era de 0 graus. Ele está bem naquela linha do meio. No dia 3, a temperatura, a gente poderia ver que ela era 2 graus Celsius negativo. E assim por diante, gente. Até que chegar lá no dia 11, certo? No último dia, onde a temperatura era de 8 graus Celsius negativo. Eu quero saber qual a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada.
Gente, eu quero saber a diferença, no caso, a variação de temperatura entre a temperatura maior e a temperatura menor. Então, só para lembrar, qual foi a maior temperatura? Foi 10 graus Celsius, que aconteceu no dia 5 de dezembro, 10 graus Celsius. E qual foi a menor temperatura? Foi, no caso, 8 graus Celsius no dia 11 de dezembro. Então, eu quero saber qual é a diferença entre essas duas temperaturas. Gente, quando a gente fala em variação, em diferença, sempre é essa regrinha. É o valor maior menos o valor menor, certo? A variação é o valor maior menos o valor menor. No meu caso, qual é o meu valor maior? É o 10. Qual é o valor menor? É o 8 negativo. Então, na hora de montar a conta, eu tenho 10 menos o valor menor. Só que o valor menor também era negativo, era 8. Então, como é que vai ficar a variação, pessoal? Menos com menos vai ficar mais. 10 mais 8, 18 graus. Então, de menos 8 para chegar a 10 graus Celsius positivo, significa que tem que aumentar 18 graus Celsius. Precisa haver uma variação de 18 graus para poder chegar nesse valor. Ok, gente? Então, é também um caso ali de problema de variação. Então, vamos ver um exemplo agora para começar a lidar com um pouco de frações. Veja só, gente, a receita abaixo é de um bolo básico para 15 pessoas. Como você faria para calcular os ingredientes dessa mesma receita se quisesse fazer o mesmo bolo com o recheio para 30 pessoas, sem perder a qualidade? Então imagina, olha só a receita de bolo. Eu tenho uma xícara de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e assim sucessivamente. Eu quero saber o que eu tenho que fazer com esses recheios para, em vez de eu servir 15 pessoas, eu passar a servir 30 pessoas. Eu quero dobrar essa minha receita. O que eu tenho que fazer com os meus ingredientes? Basta colocar, então, o dobro dos meus ingredientes. Então, em vez de usar uma xícara de manteiga, eu vou usar 2 xícaras de manteiga. Em vez de usar 2 xícaras de açúcar, eu vou usar 4 xícaras de açúcar. E assim sucessivamente, certo? Concordam comigo? Tá. Olha essa minha receita para o recheio do bolo. Eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga, 1/4 de xícara de açúcar, 2 ovos batidos, 1 colher de sopa de casca de laranja, meia xícara de suco de limão e 3/4 de litro de leite. Se eu quero dobrar esse meu recheio, como é que vai ficar o dobro? Como é que ficaria, por acaso, o dobro de 1/4? Se você tem 1/4 de xícara, como é que você faria o dobro de 1/4 de xícara? Como é que você conseguiria pensar sobre isso? Vamos olhar aqui. Pensa comigo, gente. Se eu tenho 1/4 de xícara de açúcar e eu junto com mais 1/4 de xícara de açúcar, olha ali o desenho. Eu tenho uma xícara dividida em 4 partes, né? E eu pego uma dessas 4 partes. Eu peguei a parte do fundo ali. Se eu junto 2 xícaras dessas, 1/4 mais 1/4, gente, de açúcar, dessa xícara, quanto que nós vamos ter? 1/4 com 1/4 é como se eu pegasse um pedacinho de uma e colocasse dentro da outra xícara. Eu teria 2/4. E 2/4 é a mesma coisa que 1/2. É a mesma coisa que meia xícara. Certo, gente? Então, 1/4, 2/4 de xícara de açúcar. Então, pela figura, nós percebemos o que, gente? Quando eu somo 1/4 mais 1/4, quando a gente soma 2 frações, o que acontece? A gente só soma os números de cima. E os de baixo têm que ser iguais para poder somar, tá? Os de baixo têm que ser iguais. Então, 1/4 mais 1/4, você mantém o número de baixo e soma os 2 números de cima, o que nos dá 2/4. E esse 2/4, eu posso simplificar. Como assim simplificar? Eu posso dividir em cima por 2, 2 dividido por 2, que dá 1, e 4 dividido por 2, que também vai dar 2. Então, quando a gente divide um número, uma fração, gente, tanto em cima e embaixo pelo mesmo número, eu encontro uma outra fração que tem o mesmo valor, mas ela é uma fração menor. Ela é uma fração chamada fração equivalente. Então, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, ou meia xícara, certo? E se eu quero fazer, então,
o dobro, que era aquilo que nós tínhamos, basta fazer 2 vezes 1/4. 1/4 mais 1/4 é a mesma coisa que 2 vezes 1/4. E para multiplicar um número por uma fração, gente, é só multiplicar os dois números de cima. 2 vezes 1 vira 2 sobre 4. Então, nós temos 1/4 mais 1/4 ou 2 vezes 1/4. Ambas as respostas significam 2/4 de xícara, e 2/4 também pode representar 1/2 da mesma figura. Tudo bem? Só que nós também tínhamos 1/4 de açúcar, de xícara de açúcar. Olha só nessa tabela. 2 vezes 1/4 deu 2/4. E 2/4 é igual a 1/2, meia xícara de açúcar. Só que nós também tínhamos, gente, suco de limão. 1/2 ou meia xícara de suco de limão. Se eu quero dobrar meia xícara de limão, vou fazer 2 vezes 1/2, certo? Quanto é que vai dar 2 vezes 1/2? 2 vezes 1, a resposta dá 2. Então, vai ficar 2/2. Gente, 2/2 eu posso dividir em cima e embaixo por 2, que dá a mesma coisa que 1 por 1. E 1 por 1, o símbolo da fração, ali aquele tracinho, representa divisão, tá? Então, se eu tenho 1 dividido por 1, é a mesma coisa que 1. Uma xícara de suco de limão. Vê se não faz sentido. Meia xícara, se eu dobro, isso vai dar uma xícara completa, né? Então, 2 vezes 1/2, 2 vezes a metade, vai dar 1 completo, uma xícara de suco de limão completo. E como é que ficaria, pessoal, 3/4 de litro de leite? O dobro de 3/4 vai ficar 2 vezes 3/4. 2 vezes 3 dá 6, certo? 6/4. 6/4, gente, eu posso dividir o 6 por 2 e dividir o 4 por 2. Isso vai dar a fração equivalente 3/2. Mas o que significa 3/2 de litro de leite? Vocês já pararam para pensar o que é 3/2 de litros de leite? 3/2. Vamos olhar isso num desenho. 6/4 de litro era o que nós tínhamos inicialmente, né? 6/4 coisa. Quanto que é isso em desenho? Pensa só, gente. O que seria 3/4? É eu dividir a minha caixinha em partes e eu pegar 3 dessas partes, certo? Isso é 3/4. Só que quando eu queria 6/4, eu vou ter que colocar 2 vezes esse meu desenhozinho. Porque lembra, na soma, quando eu junto, a gente só soma os números de cima. Então eu tenho 3/4 de uma caixinha mais 3/4 da outra caixinha de leite. Então, quando eu vou juntar esses 3/4, o que eu posso fazer, gente? Daquela segunda caixinha, eu podia pegar uma daquelas 4 partes e botar na outra caixinha para completar, para ficar uma caixinha cheia. Então, eu fico com 4 partes de 4 e na outra caixinha fica 2/4, ou seja, 1/2, que é a metade. Então, gente, na verdade, 6/4 de litro de leite nada mais é do que um completo, né, uma caixinha completa, mais meia caixinha de uma outra. Mais meio. É 1 mais a metade. Como é que a gente pode ter certeza disso? No caso, seria 1 litro mais meio litro. A gente poderia considerar, né? Ou seja, 1,5 litros. Como é que você pode ter certeza disso? Basta você fazer a divisão 6 por 4. Lembra que eu falei antes que uma fração, o tracinho da fração é a mesma coisa que uma divisão? Então, se eu divido 6 por 4, como é que a gente faz essa conta? 1 vezes 4 dá 4, 6 menos 4 dá 2. Não dá para dividir 2 por 4. Tem que colocar 0. Fica 20. 20 dividido por 4, certo? Só que eu tenho que acrescentar uma vírgula ali naquela nossa resposta. Agora, quantas vezes 4 que dá 20? 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 fecha 0. Ou seja, gente, é 1,5 litro. Então, 6/4 é a mesma coisa que 1 mais uma metade, certo? Pelos desenhos a gente pôde ver isso também. Gente, vamos ver um problema então agora. Olha só. 2 alunos estavam discutindo para saber quem tirou a maior nota na prova.
em que 100% de acertos correspondia à nota 10. Então, se tu acertava tudo, era 100%, né? E ganhava a nota 10. No lugar da nota, o professor escreveu a fração correspondente ao que cada um acertou. Então, um deles tinha 2/5 da prova correta e o outro tinha 3/4 da prova correta. Qual que seria a nota que cada um tirou? Então, um tirou 2/5 de 10 e o outro tirou 3/4 de 10. Como é que vocês fariam para saber quanto que é 2/5 de 10 e 3/4 de 10? É o que a gente quer saber. Gente, olha só, quando você vai fazer 2/5 de 10, essa palavrinha de, na matemática, 2/5 de alguma coisa, 1/4 de alguma coisa, isso representa multiplicação. Então, se você tem 2/5 vezes 10, 2/5 vezes 10, como é que você vai fazer isso? É 2/5 vezes o 10. Como é que você faz essa conta? Multiplica os dois números de cima. Então, eu multipliquei 2 vezes 10, que dá 20. E agora 20/5. E o traço da fração representa uma divisão, gente. Então, 20 dividido por 5, isso nos dá 4. Então, 2/5 de 10 representa 4. Então, sabemos que o primeiro aluno tirou 4. Só sobra as alternativas B ou D, certo? Temos que fazer o mesmo raciocínio agora por 3/4. Só que agora 3/4 de 10. Ok? Como é que vai ficar 3/4 de 10? 3/4 vezes o 10. Temos que multiplicar. Sempre é multiplicado nesse caso, tá? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 10. Quanto que dá 3 vezes 10? Dá 30. E eu tenho que fazer, gente, 30 dividido por 4, certo? 30 dividido por 4, a gente até já fez, acho, essa numa outra aula antes. Vai dar um número com vírgula, certo? Vai dar 7,5, 7,5. Ou seja, os nossos dois alunos tiraram 4 e 7,5. 3/4 de 10 representa 7,5, 2/5 de 10 representa 4. Logo, a resposta correta, gente, era a letra D. Tudo bem? Vamos ver um outro probleminha aqui, gente. Olha só. Uma menina precisa dividir de forma equânime. Equânime significa de forma igual, ok? Para todos. Para 8 amigos, uma quantidade de doces igualmente contida em 2 potes, também iguais. Qual é a fração correspondente à parte de um pote que será dada a cada um desses 8 amigos? Pessoal, olha só a menina. Ela tem 8 amigos e ela tem 2 potes para dividir, 2 potes de doce para dividir entre 2 amigos. Qual que é a fração referente a um pote que cada amigo vai ganhar? Alguém tem uma ideia? O que eu tenho? Eu tenho 2 potes a serem divididos em 8 partes. Certo, gente? 2 potes a serem divididos em 8 partes. Assim, cada pote vai ter que ser dividido em 4. Se eu tenho que dividir 2 entre 8, um pote vai ser dividido para 4 pessoas. O que significa isso? Que se um pote vai ser dividido em 4 partes, cada pessoa vai ficar com uma dessas 4 partes. Vai ficar com 1/4. Ou seja, cada pessoa ganhará uma dessas 4 partes, logo cada uma vai ganhar 1/4 de cada pote. Ou seja, a nossa resposta certa, então, era a letra B. 1/4 de cada pote. Isso você pode também fazer a conta, né, gente? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 4/4, um pote completo. Mesmo raciocínio para o outro potinho, então. Gente, terminamos, então, essa nossa segunda aula, onde nós fizemos uma revisão dos principais conceitos de potenciação, números negativos e frações, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um bom quiz para vocês e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Certinho? Até mais, então.